Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública para discutir a formação de professores da educação básica no contexto do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFO. A presente audiência pública, o objetivo é discutir os desafios postos à formação de professores no cenário nacional, reconhecendo a ação do PARFO como um programa exitoso de estratégia de correção das assimetrias relativas à formação e adequação da formação em áreas de atuação na educação básica. Além disso, tratar das implicações, desafios e necessidades de ampliar as ações do PARFO como sendo a única ação de formação de professores que foi mantida frente às metas de formação e valorização do magistério no contexto do atual Plano Nacional de Educação. Este é um trecho do requerimento para a realização de audiência pública que discutiu a formação de professores da educação básica no contexto do Programa Nacional de Formação, o PARFO, que aconteceu na Câmara dos Deputados na quinta-feira, dia 9. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E como você sabe, nós ficamos aí pelo menos um mês sem programas por aqui. É que eu precisei passar por um procedimento cirúrgico que, graças a Deus, já foi resolvido e agora podemos retomar nossas atividades. Portanto, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque, que apresenta os seguintes pontos para discussão aqui hoje. Especialistas defenderam a transformação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFO, em um dos programas do Ministério da Educação em política de Estado de caráter permanente. Então essa é a ideia, é que o PARFO se torne um programa aí que vá além de governos, que ele seja uma política de Estado. O presidente do INEP compareceu a uma audiência pública na Câmara, onde ele reafirmou o caráter técnico do Enem, em oposição ali ao que defende a bancada de oposição, mas sobretudo a bancada bolsonarista, que diz que o Enem tem um viés ideológico. Então hoje o programa está cheio de informações que eu acho que são importantes aí e que eu convido você a ficar aqui com a gente para acompanhar o que a gente está trazendo de conteúdo, tá certo? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Educação debate formação de professores da educação básica. Especialistas defenderam, na quinta-feira, dia 9, na Câmara dos Deputados, a transformação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFO, que é um dos programas do Ministério da Educação, em política de Estado de caráter permanente. O desempenho do programa foi discutido nessa audiência pública realizada pela Comissão de Educação, a pedido da deputada Socorro Neri, que é do Partido Progressista do Acre. O PARFO foi criado por um decreto em 2009. Ele surgiu para dar formação universitária para professores sem curso superior ou que atuam em área diferente da formação. Por exemplo, um professor de matemática que dá aula de física, por exemplo. O plano já formou cerca de 62 mil docentes nos estados, municípios e no Distrito Federal. De acordo com a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP, a Suzane Gonçalves, o PARFO precisa se constituir como o braço de uma política de Estado para a educação. Então vamos ouvir a Suzane Gonçalves. Nós temos uma posição de que o PARFO ele precisa se constituir como um braço de uma política de Estado, como uma política que surge emergencial, mas que, como a professora Márcia colocou, nós temos observado que
Um dos aspectos que é a ausência de concursos públicos, né, e a precarização das formas de contrato dos professores, onde os dados do INEP apontam que aproximadamente 45% ou 46%, é aproximadamente esse número que agora eu não estou aqui com o dado concreto, dos professores que atuam hoje na educação básica estão por contratos temporários ou terceirizados, e nós temos alguns estados que esse percentual chega a 70%, nós acabamos incidindo muito pouco ou pouco, né, na formação dos professores que estão efetivamente em exercício. Concordo com a professora Márcia que, obviamente, é importante a formação oportunizada a esses professores nos contratos temporários, mas na medida em que esses professores não têm uma continuidade nas redes escolares, isso se perde em termos do impacto que o PARFOR tem e pode ter na educação básica, porque quando falamos de formação de professores, nós estamos olhando também para a qualificação da educação básica, para a melhoria e a qualidade do atendimento que se faz nas nossas escolas e das aprendizagens que as crianças, os jovens e os adultos constroem a partir das práticas pedagógicas qualificadas que os professores desempenham e desenvolvem nas instituições escolares. Essa foi então Suzane Gonçalves, que é a presidente da Associação Nacional pela Formação dos Professores de Educação, ANFOP. O diretor executivo da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE, o Romilson Siqueira, ele manifestou a opinião bem parecida com essa da Suzane. Vamos abrir aspas aqui para o Romilson. Ele disse: não podemos ficar a cada governo retomando, voltando, discutindo, lutando para o retorno e a manutenção desse programa. Portanto, ele foi ali ao encontro do que disse a presidente da ANFOP. Vamos ouvir então o Romilson Siqueira, que é o diretor executivo da ANPAE. E nós precisamos alocar a discussão do PARFOR, do PIBID, da residência, como programas permanentes, como políticas de Estado e não como políticas de governo. Nós também não podemos ficar a cada edição, a cada governo, retomando, voltando, discutindo, lutando para o retorno, a manutenção destes programas. Eles precisam, como disse a professora Suzane, estarem articulados a uma política nacional, sistêmica de formação de professores nesse país. Nós precisamos, professora Socorro Neri, de uma política de Estado para formar professores. Essa política de Estado, deputada Socorro, precisa ter o apoio das universidades, das entidades e da Câmara e do Senado. Sem esse apoio, uma política efetiva para uns 10 anos de implementação, a gente não consegue implementar qualquer política, né, ou qualquer programa. Dito isto, nós precisamos urgentemente pensar o PARFOR como uma política articulada junto de outras integradas, coordenadas pela CAPES, né, muito bem coordenadas, inclusive, pela professora Márcia Ferreira. Nós, professora deputada Socorro, estivemos, né, a professora Suzane, a professora Márcia, eu, o professor Luiz Dourado e outras entidades participando de um comitê, de um grupo de trabalho convocado pelo MEC, pela portaria 587, de 28 de março de 2023. Nós ficamos, professora Socorro, 2 meses, todas as semanas, de uma vez por semana, discutindo uma política de formação de professores desse país. E nós não tivemos, deputada Socorro, um retorno objetivo, prático, político, sistemático desse GT, que foi feito, né, todo um consenso e uma articulação em termos de temas tão importantes para a formação de professores. Agora nós não estamos entendendo qual é o movimento que está sendo feito. Por um lado, no gabinete, a construção de uma nova resolução para a formação de professores. Por um lado, por gabinete, um novo ENAD, um novo ENAD para as licenciaturas, sem considerar tudo que foi discutido nesse GT feito pela portaria 587. Nós não precisamos de anúncios imediatos,
nós não precisamos de políticas relâmpagos, nós não precisamos de política de efeito, nós precisamos de uma política sistêmica. E todo o trabalho feito pelas entidades, inclusive pelo Fórum Nacional de Educação, né, que pediu a articulação dessas políticas, está na portaria feita, a portaria 587, nesse GT de formação de professores. Então, nós precisamos de um retorno da CAPES sobre quais são os encaminhamentos a serem tomados por o governo em torno dessa portaria, em torno desse GT. E no próximo bloco nós vamos continuar repercutindo a audiência pública que discutiu o Parfor. Fica por aqui porque voltamos já. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Então já estamos de volta para continuar repercutindo essa audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados, ali na Comissão de Educação da Câmara, no último dia 9, e que discutiu o Parfor. Quem também participou da audiência pública na Comissão de Educação foi o presidente do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do Parfor, o Mark Clark Assen. Ele apontou como um dos entraves do plano de formação desses profissionais a existência de muitos professores temporários da educação básica nos estados e municípios. Para ele, é preciso repensar os termos do regime de colaboração que existe entre a União, que arca com a maior parte dos custos, e os estados e municípios. Assen e outros debatedores também pediram o aumento da verba de custeio para os professores, que geralmente precisam viajar para assistir às aulas. Vamos ouvir então o Mark Clark Assen falando aqui sobre a importância do Parfor, mas sobretudo no sentido de esclarecer a importância dessa política que deve, na opinião dos especialistas, tornar uma política de Estado. Um programa que já formou mais de 62 mil professores, com as condições que nós temos, né, dispensa reconhecimento quanto à sua abrangência e à sua capilaridade. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca diante do desafio de pensar algumas ações práticas que possam, de fato, consubstanciar, que possam, de fato, me apropriando de uma expressão utilizada pela professora Márcia, que nós paremos de enxugar gelo, porque essa é a impressão que nós temos. E isso não se descola, por exemplo, da questão que a Suzane, né, e eu como anfopiano, também me coloco muito à defesa dessa situação, quando ela diz que pensar em valorização dos profissionais da educação básica envolve, sobretudo, pensar em 3 dimensões fundamentais, né? Formação inicial e formação continuada, que eu coloco na mesma, plano de cargo, carreira e remuneração, né? E condições de trabalho. E aí, condições de trabalho passa, por exemplo, pela efetivação dos professores que fazem o Parfor, que obtêm a formação superior. Se nós formos fazer um levantamento do que tem se constituído a experiência das ações do programa e onde estão esses professores, nós temos formado esses professores e, invariavelmente, eles vão para outras atividades em função das poucas possibilidades ou poucas oportunidades que nos municípios, em especial, são dadas. Agravado com uma outra questão que também está vinculada a essa discussão de condições de trabalho, que é o que eu chamo de precariedade e provisoriedade dos vínculos de trabalho. Nós temos hoje professores em formação que começam a fazer o Parfor porque eram professores provisórios e os dados deles foram convalidados pelos respectivos secretários e pelas respectivas secretárias municipais de educação. O curso começa, o ano letivo termina e o ano seguinte se inicia e aquele professor que começou a formação não tem mais o seu contrato temporário renovado. E aí, sabe, Márcia, me desculpe, vou dispensar o professora, quando você falava das condições que pelo Parfor Equidade vai ser garantida aos iniciantes a esse curso, eu ficava pensando, Josi, né, o quão desassistidos são os nossos professores que fazem Parfor.
Porque os que têm contrato provisórios, por exemplo, no período em que eles estão na formação conosco, eles não recebem salário. Porque o contrato é provisório e terminou o ano letivo, eles são dispensados. E muitos deles não têm a garantia de que no ano seguinte vão retornar. E muitos deles recebem recados, bilhetinhos, práticas muito comuns no interior desse país, que dá conta de dizer que ele escolhe se ele quer trabalhar ou se ele quer estudar. Nós iniciamos agora, no meu estado, a abertura, o funcionamento de 11 novas turmas pelo PAFOR, fruto do edital 02 de 2022. E nós já temos, professora Márcia, uma turma no município onde nós nunca estivemos presentes, chegamos a primeira vez no município de Manel Urbano, Socorro, e uma turma de 35, nós estamos apenas com 18 alunos frequentando. Parte deles porque foram fazer na educação à distância e parte deles porque não tem liberação, porque a rede não consegue programar suas ações no sentido de que no intervalo de pouco mais de 2 meses e meio, esse professor possa estar com a sua carga horária reduzida ou dispensado. Ele até pode ser dispensado. Em que condição? Se ele pagar do parco salário que ele recebe, alguém para substituí-lo. Então, naqueles aspectos que a professora Márcia encerrava a exposição dela, ali estão questões fundamentais, sabe, Márcia? Para a gente pensar, de fato, em dar um outro tom, um outro caráter para as ações do PAFOR, pensando naquilo que o movimento do campo da formação de professores tem defendido, de assumir a formação de professores como uma política de Estado, mas aí é urgente nós repensarmos os termos do regime de colaboração que nós estabelecemos entre a União, os estados e os municípios. Porque fica, para mim, a impressão, como quem tem militado nesse campo, que uma das pernas é manca. Porque alguns dos atores, alguns dos sujeitos assumem todas as contrapartidas, enquanto que outros simplesmente não se dão conta de responder ou de corresponder, de atender com aquilo que minimamente se espera. Ora, se eu indico um contingente X de professores aptos à formação, como gestor municipal ou como gestor estadual da educação, eu estou me comprometendo, ou pelo menos deveria me comprometer, em criar condições dentro daquelas que eu disponho para que esse professor possa frequentar com alguma dignidade a sua formação. Esse foi então Mark Clark Assen, que é o presidente do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PAFOR. A presidente do APUB, que é o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, a professora Marta Lícia, também chamou a atenção para a importância do PAFOR ser tratado como uma política pública. Vamos ouvir então a professora Marta Lícia. Olá, bom dia. Eu sou professora Marta Lícia, da Universidade Federal da Bahia e presidente do Sindicato dos Professores, é um sindicato estadual, é a APUB Sindicato, que representa, na verdade, um sindicato que discute a Universidade Federal da Bahia, as demandas, a UFRB, a UFOB, Unilab. Então, a gente tem aí, e eu começo por aí para a gente pensar o que significou a interiorização das universidades federais, em vários lugares, e que quando a gente discute o PAFOR, uma política de formação de professores da educação básica, a gente precisa, de fato, extirpar a ideia de responsabilização desses profissionais que lá estão, no sentido de pensar, e é o resultado que a gente tem do PAFOR, que a gente não está pensando num saudosismo de uma política, a gente está dizendo que houve uma inovação, houve uma experimentação em que se associou a universidade, aí a universidade pública e a educação básica, e isso é fundamental porque valoriza tanto a formação que é feita no interior das universidades, como valoriza essa formação dos professores da educação básica, não voltada para uma fabricação de certificados e diplomas, mas um processo de formação que, de fato, vai dialogar com a política de Estado, no sentido de pensar essa qualidade da educação articulada, primeiro, com a dimensão
do que a gente precisa, que é valorizar a escola pública. A gente precisa considerar que a valorização da escola pública, a valorização, e aí pensando essa formação, inclusive considerando que a CNTE traz, né, que a gente discute a formação do professor, mas a gente discute também a formação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E aí sim a gente pensa também numa dimensão, inclusive, mais ampla. O resultado do PAFO Norte e Nordeste, pensando na questão da desigualdade, né, que a gente tem, colocada aí do ponto de vista, inclusive, da própria capilaridade da relação e dos investimentos da relação das universidades públicas e esses espaços mais longínquos, né, e esses espaços que a gente tem, inclusive, muita ausência, né, de direitos, né, em relação ao que está previsto na lei, na valorização desses professores, em relação ao ingresso, contratos precarizados desses professores, isso tudo que já foi colocado aqui pelas nossas entidades, né, a ANFOP, a ANPAI, e todos os demais que estão aqui presentes. Então, eu finalizo reafirmando o que já foi colocado pelos meus colegas aqui, parabenizando, né, a iniciativa dessa audiência e de tantas outras, nesse momento em que a gente retoma, não com saudosismo, mas trazendo, de fato, qual a base, né, dessas experiências que ocorreram lá atrás, num período em que a gente teve uma interrupção de tudo isso, né, que foi colocado para a gente, e que a gente precisa aperfeiçoá-las. E, desculpa, eu passei o tempo, mas assim, não pensando naquela ideia de professor, do gente que faz, né? Não, a gente precisa aperfeiçoar esses programas com mais investimento mesmo, com uma política de Estado e com mais recursos para que os professores possam completar essas formações, valorizando tanto as licenciaturas no interior das universidades, quanto a escola pública e esses professores que fazem educação no nosso país. Então, parabéns para nós que estamos retomando essas discussões, parabéns para nós que vamos fazer uma Conferência Nacional de Educação em breve e reformular o Plano Nacional de Educação, né, colocar metas que a gente possa considerar tudo isso que já vivenciamos e que fizemos e que sabemos que temos condição de aperfeiçoar, de melhorar e de avançar. E assim você ficou sabendo o que aconteceu de mais importante nessa audiência pública que discutiu a transformação do PAFO em uma política pública, né, esse programa de formação de professores, em uma política pública de Estado. Fica por aqui porque no próximo bloco nós vamos tratar sobre o Enem. Isso aí. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Presidente do INEP defende o caráter técnico do Enem. A oposição diz que prova tem viés ideológico. Foi na quarta-feira, dia 8, que o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, o professor Manuel Palacios, compareceu à Câmara dos Deputados e fez um balanço do Enem. De acordo com Palacios, o Enem 2023 teve quase 4 milhões de inscritos, com 28,1% de ausências no primeiro dia da prova, que foi realizada no dia 5 de novembro. Em 2022, a ausência foi similar, foi de 28,3%. Portanto, esse ano está em 28,1% e no ano passado foi de 28,3%. Ele comentou alguns problemas ocorridos no primeiro dia da prova, com alguns locais de prova distantes mais de 30 quilômetros da residência do estudante. Vocês sabem que, de acordo com a lei que criou o Enem, a distância máxima da casa do estudante para o local onde ele faz a sua prova deve ser ali de 30 quilômetros. Mas dessa vez, problemas aconteceram ali e alguns inscritos tiveram que fazer a prova a uma distância maior do que 30 quilômetros. Para esses casos, haverá reaplicação da prova nos dias 12 e 13 de dezembro, mesma data em que o Enem será aplicado nos presídios. Palacios destacou ainda que quem escolhe o local para fazer a prova é o próprio estudante. O Enem foi aplicado em 1.750 municípios, portanto, só para deixar claro, o Enem não acontece nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Ele acontece naqueles lugares em que concentra o maior número de inscritos.
nesse caso em 1.750 municípios. Em resposta a parlamentares da base bolsonarista, então, em resposta a parlamentares da oposição e, sobretudo, aí com o recorte bolsonarista, que tentavam colar o carimbo de ideológica à prova do Enem em 2023, o presidente do INEP explicou o seguinte. Vamos ouvir, então, o Manuel Palacios, presidente do INEP. Vou falar das 3 etapas de organização do Enem. As 3 etapas de organização do Enem geram diferentes tipos de debate, diferentes tipos de controvérsia e merecem ser tratadas aqui. A elaboração das provas. A elaboração das provas do Enem ela começa com uma matriz de referência curricular. Mais uma vez, retorno a 2009. A matriz curricular do Enem, que está em vigor, que serve de base para a construção da prova, ela foi construída em 2009. E, portanto, todo o teste ele tem por base habilidades, conhecimentos e competências que fazem parte dessa matriz de referência. Como são elaborados os itens da prova? Itens da prova, para quem não é da área de avaliação, são as questões que compõem a prova. Enfim, as diferentes tarefas que os estudantes são solicitados a executar com o objetivo de apresentar as habilidades desenvolvidas e os conhecimentos que foram adquiridos ao longo da educação básica. Quem elabora os itens do Enem? Há um edital, uma chamada pública, por meio da qual professores da educação básica, professores universitários, se candidatam a participar do processo de elaboração de itens. Diga-se, de passagem, que esses professores não se candidatam apenas para o Enem, mas para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, para o Exame Nacional de Certificação de Competências, o INSEJA, e, enfim, para todos os testes e exames nacionais construídos pelo INEP. São 13 diferentes exames que o INEP constrói e aplica a cada ano. É uma atividade muito extensa e que cobre muitas áreas da educação brasileira, não só básica, mas também da educação superior. Essas chamadas públicas, elas são periodicamente realizadas para que o grupo de colaboradores, de professores que elaboram os itens de prova do Enem e das demais avaliações conduzidas pelo INEP possa ser selecionado. Qual foi o calendário que leva ao Enem 2023? Isso é muito importante, que muitas vezes se tem a impressão de que se faz um Enem em meses. Não é verdade. Um Enem ele é construído num ciclo, até aqui, grosso modo, trienal. O edital de chamada pública que selecionou os elaboradores e revisores de itens, que está em vigor, e que compôs o grupo de elaboradores é de 2020. Foi em 2020 que os elaboradores de itens do SAEB, do Enem, foram selecionados. Em 2021, as turmas de professores selecionados para a elaboração e revisão de itens foram capacitados. No primeiro semestre, 2 turmas, e o processo foi concluído no segundo semestre de 2021. Em 2022, os itens elaborados por essas equipes foram pré-testados, como todos, quer dizer, todos é um exagero de linguagem. Na verdade, apenas as pessoas que lidam com a avaliação educacional têm conhecimento do processo que leva à elaboração das provas. Mas há um pré-teste, os itens são pré-testados. Isso significa que os testes são compostos, impressos, distribuídos, aplicados e dados analisados para validar psicometricamente os itens. Esse pré-teste foi conduzido em 2022 e no primeiro semestre de 2023. Como se dá a seleção de elaboradores e revisores de itens? O edital que selecionou os atuais elaboradores e revisores de itens foi publicado em setembro de 2020. E os critérios de seleção
são aqueles que se espera de um processo de seleção de professores. Formação, experiência na docência, experiência em atividades de avaliação em larga escala. Usualmente são servidores públicos, federais ou estaduais que atuam na docência, que atuam na área da educação. Esse foi Manuel Palacios, presidente do INEP, em participação em audiência pública na Câmara dos Deputados. O deputado Sargento Gonçalves, que é do PL, portanto, base bolsonarista ali do Rio Grande do Norte, criticou a questão do Enem, que abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, abre aspas, a superexploração, fecha aspas, dos trabalhadores e as, abre aspas, chuvas de veneno, fecha aspas, em referência ao uso de agrotóxico. Ele, o sargento Gonçalves, criticou a elaboração da questão. Ele disse que, abre aspas, com propósito puramente ideológico, ele impõe, o avaliador, né, o elaborador da questão, impõe ao candidato daquele certame que pense igual a ele que elaborou a prova ou perca aquela questão, fecha aspas. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defendeu a questão da prova em que o autor citado diz que o desmatamento está articulado no tripé grileiro, madeireiros e pecuaristas. Na visão de Kizai, a questão não criminaliza o agronegócio, e sim grileiros e desmatadores que se apropriam de terras públicas. Pedro Kizai afirmou o seguinte, abre aspas, dizer que não tem contradição no campo, dizer que não tem violência no campo, dizer que não tem desigualdade social no campo, dizer que não tem grilagem de terra no campo, não vamos esconder a realidade, fecha aspas, afirmou então o deputado Pedro Kizai do PT de Santa Catarina. Então é isso, essa é uma parte do debate que aconteceu ali na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que discutiu o caráter do Enem, com a oposição tentando colar aí na prova esse carimbo de que é uma prova ideológica, de esquerda, enfim, e o presidente do INEP, o Manuel Palacios, foi lá e defendeu o caráter técnico dessa prova, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Como você sabe, o podcast de Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do portal da Agência Senado e Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Falo aqui do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Falo também do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. E da Casa Saberes, Apoio Multidisciplinar. Você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e siga o nosso perfil. Divulgue também aí esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim você vai fazer com que esse conteúdo alcance muito mais pessoas. Eu fico por aqui, te espero na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.